O que é preciso para uma democracia? Eu te falei que ela é a aplicação do método científico na política. Ou seja, uma ideologia pode ser democrática, não democrática ou democratizável. Então eu tenho aqui, na história, o capitalismo. O capitalismo pode ser democrático, pode. O comunismo tem como ser democrático? Não, não tem. Eu não estou falando de nenhum candidato, estou falando de história. Sim. O nazismo, que é uma ideologia que não é nem direita nem esquerda. O nazismo nasce do fascismo, que é uma concorrência do Partido Socialista Italiano. Eles não são rivais antagônicos. São concorrentes Eles são, ao mesmo. exato, eles são concorrentes. Então, você não tem como falar. Eu falo de regime autoritário e regimes democráticos. Autoritário, o regime soviético, o nazismo, o fascismo, eles são totalmente incompatíveis com a democracia. Pensando em direita e esquerda, a direita, no pós-Guerra Fria, é embalada pelo capitalismo e a esquerda pelo comunismo. Então só o capitalismo poderia ser democrático. Mas o que aconteceu foi que a esquerda se transformou no progressismo, que são aspectos da defesa dos pobres e oprimidos, de uma maneira que todos possam fazer parte dessa administração da coisa pública, votar e ser respeitado. Então, a esquerda foi enquadrável. Ela não é democrática, mas ela é democratizável e foi o que aconteceu. Então, hoje nós temos as ideologias mainstream que são democratizáveis. Um sovietismo, um nazismo, autoritarismo, militarismo não são democratizáveis. Então, a gente deixa do lado de fora. Como a democracia é a aplicação do método científico, e eu tenho pessoas que pensam à esquerda e pessoas que pensam à direita, eu preciso que o eleitor, que é aquele que escolhe, aquele que pode participar, mas não consegue, então ele escolhe, ele tenha noção do que são essas ideias. Qual que é a diferença do progressismo, qual que é a diferença do conservador, do liberal? Conservador que não é reacionário, porque o reacionário não é democrático. Mas o conservadorismo, sim. São coisas diferentes. Aí as pessoas não compreendem o que é ideologia. Se um candidato de tal ideologia for governar, o que ele faria? Se um candidato que for da outra, o que ele faria? Porque a democracia, como método científico, as pessoas escolhem, sabendo o que o outro representa, para administrar. Se não der certo, é por isso que a eleição é periódica. Uhum. Sai e tenta uma experiência melhor. A experiência é boa, continua. Como nós temos uma população que sempre foi alijada, não estou falando de educação português e matemática, nem de cordialismo. Estou falando de educação cidadã. Qual é o papel do cidadão dentro desse experimento científico que é a democracia? Ele que não tem conhecimento do valor que ele tem como cidadão, do que é um direito, do que é um dever. A importância, né, que ele tem. Exato. Quando a gente não tem essa base, a gente escolhe qualquer merda. No mais popular, muitas vezes. Só. Aí surge o líder carismático, fala, eu sou a esquerda. Aí surge outro líder carismático, eu sou da direita. Se esses dois líderes também não sabem o que é, só dizem que são, como as pessoas também não sabem, elas vão correr para esses líderes. E aí a ideologia se esvazia, vira personalismo, e o personalismo é um pulo para o fanatismo. Vira time de futebol. Vira time de futebol, guerra, religião, guerra santa, qualquer coisa nesse sentido. Então a democracia brasileira, ela é uma democracia no papel. Porque a democracia ela só é sólida quando o agente democrático, como num experimento científico. Se eu não tenho cientistas que se preparam para fazer a análise da conjectura através das refutações, nunca vai ter conclusão nenhuma e a ciência não evolui. Da mesma maneira a democracia. Se eu não tenho um cidadão que sabe o que é democracia e sabe qual é a sua responsabilidade de democracia, mas acontece o que tem acontecido aqui, terceiriza a democracia para o seu ídolo, que é o seu candidato, a gente nunca vai evoluir. Porque a gente nunca vai ter o experimentador que vai saber que isso é bom e que isso é ruim. Ele vai ser sempre seduzido pela paixão,
pela ganância ou pelo medo. Isso é muito ruim. E o que aconteceu no Brasil é que, como na queda do Muro de Berlim, e antes dela, quando tinha Estados Unidos e União Soviética, e os Estados Unidos eles patrocinaram regimes autoritários na América Latina, fez-se uma merda, um rebosteamento do conceito de direita. Rebosteamento é excelente. Porque passaram a achar que a direita é o regime autoritário. Por quê? Porque era financiado pelos Estados Unidos, que não era um regime autoritário. E como ninguém para pensar, porque dá trabalho pensar, estudar, ficou-se com aquela questão de que o da direita é autoritário e todo mundo que sabia o que era direita ficava envergonhado. Que publicamente era bonito ser de esquerda. Então a gente sempre teve uma discussão, um debate à esquerda, inclusive nas universidades. A direita só surgiu recentemente, agora. Começou com as jornadas de 2013, tomou fôlego com o impeachment da Dilma, mas isso foi uma coisa, manifestação de momento, o que estava acontecendo prático. Ninguém parou para estudar, ninguém parou para saber o que é. Aí surge um líder que também não sabe o que é, diz que é de direita e todo mundo acha que a direita é aquilo. Aí, como a gente tem aqui comportamento de time de futebol, a gente vê, bom, se a esquerda paralisa, eu também vou paralisar. É a paralisação da direita e a paralisação da esquerda. Mas ninguém sabe que a ideia da direita é viver para a luta. E a ideia da direita é lutar para a vida. Viver para a luta por quê? Por detrás da palavra do amor venceu, do respeito, do tá. A esquerda ela percebeu, depois que os operários largaram o marxismo quando subiu a sua qualidade de vida, a nova esquerda ela tem o seguinte pensamento: a gente não pode ter uma classe de entusiastas que vai nos deixar se a vida deles melhorar. Então a gente vai ter que ter uma classe de eternos reprimidos, eternos oprimidos. E sempre vai ter que ter uma eterna opressão. Então a vida de todos nós é viver para lutar contra a opressão. E manter a massa ignorante. É. E a direita não. Quando a gente compreende o real significado do conservadorismo, por exemplo, que parte do cristianismo puro, a frase não é viver para lutar. A frase é lutar para viver. Mas como ninguém sabe disso, a direita agora também quer viver para lutar. Mal sabendo que o ideal conservador é lutar para viver. E quando a sua luta prejudica a vida, é que você passou por outro lado. Você está sendo uma mera cópia com um rótulo diferente.